Vai ter conversa. Vai ter conversa. Vai ter conversa. E vai ter conversa com um episódio especial, sim. Num país que destrói, invisibiliza e rejeita suas origens, em uma sociedade que violenta ideias e corpos que a construíram, surge cada dia mais uma reação a essa história embranquecida por gestos que semeiam. Em julho, temos um mês inteiro dedicado à celebração da Mulher Negra, sendo no dia 25 de julho o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e também marca o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Preta. Em mais um episódio gravado remotamente, hoje é Julho das Pretas no Vai Ter Conversa. Sim, sei que já estamos no dia 2 de agosto, mas não podíamos deixar de ter um episódio inteiro dedicado a esse tema. Eu sou Elizabeth, esse é o podcast do Ateliê Ambrosina, e seguem aqui comigo a Tiziane Simões. Oi, Tici. Oi, Beth. Que felizona que eu tô com esse episódio especial de hoje, hein? Aguardadíssimo. E a Salete Bernardo. Oi, Sal. Oi, Beth. Nossa, só um mulherão hoje, hein? Vai pipocar esse Tem Conversa. Pipocar. E para um episódio especial, temos duas convidadas muito especiais. Hoje é o episódio da Mulher Preta e da Mulher Artista. Estão aqui a Mel Nascimento, cantora negra e alagoana, que começou sua carreira artística precocemente, aos 13 anos, experimentando o canto em corais. Força de Mulher é o nome do seu novo disco recém-lançado. E recebemos também a Isis Florescer, poetisa, escritora e transativista alagoana. Seu também recente trabalho, Segunda Pele, é lançado pela editora Sapatilhas de Arame. Sentiram o poder? Meninas, que delícia receber vocês. Por favor, se apresentem. Olá, sou Mel Nascimento, cantora, estou aqui na luta, né, fazendo da música a minha ferramenta de luta e pretendo contribuir com esse espaço maravilhoso, que eu achei incrível esse convite, ainda mais para esse mês, né? Essa comemoração que a gente precisa estar todo dia um pouco mais juntas. Bom, boa noite. Primeiramente, agradecer ao convite, né? E, assim, para mim é uma satisfação, um prazer imenso estar aqui nessa roda com essas mulheres incríveis, assim, os quais a gente acompanha, admira, né? E eu sou Isis Florescer, como você já falou, tenho formação técnica em teatro pela UFAL e escrevo para refletir e transbordar as questões sobre gênero, raça, sexualidade, enfim. E o livro é resultado de encontros, na verdade, né? Esse livro é resultado de encontros, né? Meu com Bruna, eu acho que disse também, porque a gente se cruzou esses caminhos, e é muito bom, assim, ver esse resultado acontecendo da forma que está acontecendo. Então, hoje é um episódio especial, então a gente quer conversar com vocês, saber um pouquinho, conta da trajetória. Mel, fala um pouquinho pra gente. Dos milhões de projetos, porque ela lançou agora um projeto solo, mas eu não consegui contar todos os grupos e projetos que ela participa. Por favor, conta um pouquinho pra gente dessa sua maravilha de possibilidades. Pois é, comecei no canto coral, né, como você já falou anteriormente. A princípio, era só mais uma curiosinha do coral da igreja, que ficou assim, por que todo mundo participa e eu não, né? Eu já estava na luta e não sabia, com 13 anos de idade, era um coral de adolescentes. E aí eu entrei, não, você vai, eu só tinha 13 anos e não tinha idade para entrar no coral. E aí eu disse, não, eu vou só para olhar. Aí fui. Só que aí eu comecei a decorar as músicas com muita facilidade. Aí, não, você vai ensaiar, mas não canta. Só que aí nas apresentações ficava sempre faltando uma voz. E era a minha que estava nos ensaios, mas não estava nas apresentações. E aí abriram uma exceção para que eu ficasse no coral. E eu fui ficando, fui fazendo testes em outros corais, fui ficando e sendo mais curiosa. Fui para corais profissionais fazer teste para ver se eu ficava. E eu fui ficando porque a voz era média grave, era uma voz singular para as vozes que normalmente tinha nos corais. E aí foi quando eu disse, agora vai, não tem jeito. Tentei vestibular para outra coisa, né? Passei a primeira fase, não quis, e fui atrás da graduação em música.
que aí foi onde eu pude encontrar outros caminhos, né? Que a princípio a música que eu fazia era música erudita, e quando eu estava terminando a universidade eu disse que eu não tenho nada a ver com isso, assim, não tinha nada a ver mesmo. E eu disse, e agora, né? Saindo da universidade, sem querer dar aula, porque não era a minha vibe, e me convidaram, meninos que estudavam comigo na escola agrotécnica, estavam com um grupo de chorinho e precisavam de uma voz para cantar os sambas que eles estavam querendo inserir no repertório. E aí disse, e aí, tem interesse em fazer um teste, ver qual é? Eu disse, rapaz, eu nunca cantei samba, né? E eu estava com acho que uns 22 anos na época. E aí, tá, eu vou. Aí fui fazer esse tal desse teste e nunca mais o samba me largou e eu larguei o samba. Fiquei no grupo, saí dos corais, virou realmente a minha vida, a minha carreira musical. Mergulhei no lance das pesquisas, né, do samba. Eu gosto do samba raiz, da coisa mais densa, das antigas. Comecei a buscar mulheres que marcaram, né, na história e as que não marcaram, porque muita coisa também não é contada na história. Tem um momento da história do samba que, se não fossem as mulheres no fundo do quintal do Tia Ciata, não estaríamos onde estamos com relação ao samba, à música nacional. E foi aí que eu me encontrei, disse, agora vai. Aí foi a partir daí que eu fui fazendo outros projetos, sempre encadeando um projeto no outro. Fui aprovando projetos, né, nesse sentido do samba. E migrei também para a carreira solo, que também tinha algumas outras coisas que eu queria cantar, né? Mas em 2014 tive a felicidade de ter o meu primeiro CD, né, um Bando de Samba 2, que é o segundo da discografia de Gustavo Gomes, todos sambas alagoanos, sambas que foram pensados para mim, né, assim, eu tenho prazer de dizer isso, porque assim, eu achei isso incrível, porque foram sambas que eu gravei, e depois disso foi realmente um divisor de águas na minha vida musical. E depois eu disse, e agora? Eu vou misturar o samba com o quê? Aí veio o samba soul, que aí eu saí misturando alguns ritmos da música africana, principalmente, com o samba, né? Que também não deixa de ser. E foi fluindo. E aí foi quando eu, ainda como técnica agrícola, que eu também sou técnica agrícola, me deparei com os quilombos alagoanos. Eu fui dar assistência técnica e extensão rural nos quilombos. E caiu na mão, assim, no meu colo, a possibilidade da sonoridade. Porque quando a gente está envolvido com cultura, a gente não consegue observar os lugares apenas como um trabalho normal. Vou lá dar minha assistência técnica e vou embora. Eu não conseguia. E eu comecei a conviver com as mulheres quilombolas e foi daí que eu me encontrei enquanto mulher negra. Eu me encontrei nessa questão musical, que eu não consegui mais separar a minha vivência dentro dos quilombos, a Mel Nascimento, mãe, filha, esposa, ou sei lá o quê, com a Mel Nascimento, artista. E daí fui seguindo e aqui estou conversando sobre isso, que para mim é sempre muito mais fácil cantar do que fazer isso que eu estou fazendo agora. É sempre delicado falar sobre trajetória, principalmente quando você é uma pessoa trans, porque existe ali na hora que a gente renasce, né, há muitas ressignificações sobre a nossa vida e tal. E aí eu costumo dizer que existe o antes e depois dessa virada. E de uns 3 anos para cá, que eu acho que isso lá em contato com a escrita, enfim, com a poesia, foi que deu fôlego para mim me reencontrar, né, nesse caminho artístico. Né? Existe uma trajetória antes desses 3 anos, porque enquanto assim renascimento, né, eu sou uma bebezinha, mas eu já passei dos 30. Mas a Isis, assim, eu me autoafirmei para o mundo, né, tem 3 anos. E assim é tudo muito turbulento, né, nessa trajetória. Quando você se expressa, se autodetermina, se reconhece, porque a sociedade não é e nem tem interesse, né, de se preparar para acolher a diversidade, a pluralidade dos corpos, enfim. E aí eu acho que a escrita foi o caminho que eu consegui,
né? Pensar o que é que estava acontecendo, pensar e refletir sobre essas violências e essas opressões. Então, assim, eu considero, né, assim, na minha trajetória artística, esse momento, de 2018 para cá, que é quando a Isis começa a se mostrar para o mundo, as pessoas têm contato comigo através do Instagram, que foi uma plataforma que eu aprendi a utilizar. Enfim, eu sou uma pessoa meio um bichinho do mato, então, assim, utilizar de redes sociais foi um aprendizado, e foi aí também que começou a acontecer esse transbordamento, né, do que eu estava passando, escrevendo. Eu acho que a poesia ela conseguia condensar, né, através, né, das figuras de linguagem, enfim, das coisas todas que a poesia proporciona. Acho que desde então, né, veio os slams, que eu participei de 2 slams. Antes eu fui para um encontro das LBTs, né, que a Antelinha Ambrosina também fez no Jaraguá, enfim. Aí fui começando a me inserir, né, nesses diálogos com a poesia, com o slam. E no slam foi que eu consegui me fortalecer também e descobri que eu poderia estar, né, compartilhando, né, esse percurso artístico. Então, o livro Segunda Pele, ele é resultado desse processo, né? Foram quase 3 anos, mais ou menos, né? Porque o livro foi escrito em 2019, numa primeira versão. Em 2020 eu fiz, né, essa curadoria, esse apanhado. Aí a Bruna propôs, né, da gente fazer essa publicação independente, a gente começou um processo e felizmente o livro foi contemplado no edital Aldir Blanc, né, de 2020, né, sendo a primeira travesti a publicar um livro de poesia em Alagoas. Então, assim, é também um divisor de águas, eu acho que para a comunidade por inteiro. E é muito bom saber que, assim, quando a gente começa a se expressar através da arte, quando a gente começa a utilizar esse instrumento, outras pessoas começam também a se descobrirem, a se reconhecerem, a quererem se expressar, né? Enfim, e é muito bom ver que esse encontro, né, que as plataformas promovem. A gente está aqui no podcast, eu nunca participei de um podcast, é a primeira vez. Então, e que bom que é com a Antelia Ambrosina, com vocês, né? Eu acho que os caminhos artísticos das pessoas marginalizadas, vulnerabilizadas, marcadas com o signo da diferença, quando elas se encontram, eles têm uma potência muito grande de interferir, de quebrar, né, essas estruturas que já estão envelhecidas, apodrecidas, a exemplo dessa estátua que deveria ter sido detonada, enfim. E é isso, assim, sabe? E por mais que ainda, às vezes, os encontros não perdurem, mas, por exemplo, eu tenho uma admiração pela Tiziane, né? A escrita dela, eu fico assim, eu quero um livro de Tiziane e livro de muitas outras. E é bom saber que tem outras mulheres trans e travestis já querendo escrever ou já se mostrando, porque alguém começou, porque alguém botou a cara. Eu não tenho formação na área acadêmica de letras, então a gente sabe que as pessoas que têm formação, enfim, elas têm um outro olhar, mas, assim, o que eu escrevi rasgou, né? E conseguiu sair o livro. Eu estava relendo, aliás, eu estava lendo o livro pela primeira vez desde que ele foi publicado hoje, e aí vendo a apresentação que a Tiziane faz do livro, né? Enfim, a impressão que ela teve, assim, ela conseguiu condensar, né, muito bem, assim, captou muito bem essa coisa, porque o livro é um livro denso, né, assim, não é uma coisa muito palatável. Ela, justamente por causa dessas feridas que ficam abertas, dessas cicatrizes que a gente vai aprendendo a cuidar, né? Ser travesti no Brasil não é fácil em nenhum segmento, então ser artista travesti muito menos, mas eu acho que eu estou sendo feliz nessa trajetória, né, por ter tido esses encontros com essas mulheres, né, que potencializaram, né, isso. E tá aqui o filhinho, e assim, agora eu estou começando a curtir. O filho nasce, a gente fica meio sem saber o que fazer, agora eu estou começando a olhar. Bora conversar? Eu achei massa uma fala da Mel, quando ela diz assim, foi nos quilombos que eu me descobri negra, né? E aí, eu queria que vocês duas, na verdade, né, falassem um pouco dessa questão, né, do se descobrir negra. Eu estou até escrevendo um texto
que uma das falas é exatamente essa, que não é porque a gente nasceu negra que a gente sabe que é negra, né? Então, seria importante a visão de vocês nesse sentido. A Isis falou da questão da periferia, né? As duas moram na parte alta da cidade, né? E também essa questão do morar, onde a gente diz em Maceió, distante, né? Na periferia. Eu acho que essa construção, né, desses signos, né, sobre a nossa vida, a nossa existência de ser negra, ou de ser lésbica, ou de ser trans, ou de ser, enfim, esses rótulos que vão colocando, essas camadas que colocam, né, a gente só vai perceber depois, porque eu lembro, assim, na minha trajetória, por exemplo, que desde a infância eu era rejeitada. Desde a infância tinha algumas coisas, algumas microviolências que não eram ditas, mas que eram sentidas pela criança, porque o meu comportamento, a minha atitude não correspondia àquilo que aquelas pessoas, né, entendiam como norma para uma criança que era lida como um menino, né? Então, assim, e isso a gente só descobre muito tempo depois, né? Ou a gente percebe e tem conflitos, né? De aceitar, de se compreender, de buscar a história disso. Então, assim, nessa questão do perceber-se negra, né? Eu sofri muito menos, porque, por exemplo, eu sempre fui criada muito próxima a terreiros, a, a lugares de cura indígena, né? Enfim, então desde cedo eu era levada para ali porque eles queriam expulsar o espírito que existia, que eles diziam que tinham, né? Que nos terreiros e nesses lugares de cura, né? Nas curandeiras indígenas, né? Mas eu acho que deu tudo errado, porque ali eles me curaram. Ou tudo certo. Eles me curaram. Também dessas acho, deu tudo opressões. certo. E aí, sabe, esse espírito que eles achavam que deveriam ir embora de mim, na verdade, se fortaleceu, né, e foi crescendo. Então, assim, me perceber negra foi muito menos conflitante, porque eu sempre estive próximo. Quando você tem referência, né, seja num terreiro, através das curandeiras, quando você vê, e a minha família são pessoas de pele, assim, como a minha, né, e só na família da minha mãe que tem uma pele mais clara e tal. Eu sou a única, assim, escurinha, né, para a família da minha mãe, já para a família do meu pai, não. E o meu avô é o primeiro indígena a sair da aldeia, então, assim, eu tenho essa referencial. Meu avô também tem um afeto muito grande por mim. É muito louco, assim, falar dessas relações familiares, né, porque apesar das violências que eu passei com as minhas avós ou tias, enfim, que eram mais perversas, meu pai, até com a minha mãe, o meu avô, que era um homem extremamente, né, mais rústico, assim, ele tinha um afeto, um cuidado. Eu não sei se a ancestralidade indígena dele respeitava, né? Não sei, eu só sei que ele me tratava de um jeito único e especial. Então, eu acho que eu me reconheço como negra nesse contato, sabe, com esses terreiros, e sempre foi assim. Nunca foi uma coisa assim, ai, não, eu sempre. Aí eu fui buscando, né? Quando a gente vai crescendo, buscando esses referenciais, né? Na cultura, na história, na memória, porque é através disso que a gente vai se fortalecendo, né? Se defendendo e se pertencendo, né? Quando a gente diz, não, eu sou mesmo, você está dizendo que eu sou, você diz que eu sou, mas eu sou e eu sei porque eu sou e como eu sou, e a gente pode começar a questionar isso. Enfim, é por aí. Eu fui a criança sarará, né? Nasci de olhinho azul, né? Cabelo quase branco, filha de pai negro, cor da pele negra, e mãe negra, cor da pele branca, porque já tinha uma mistura dentro dessa família. E aí, entre os meus coleguinhas de rua, de escola, eu era neguinha. Só que entre a minha família, principalmente paterna, eu era a branca chata. Então, eu não conseguia me encontrar nem na rua, nem na família. E eu era muito preta para ser branca e muito branca para ser preta, ou seja, não estava em lugar nenhum. E aquilo ali talvez tenha influenciado, interferido também na minha personalidade, de ser um pouco mais fechada, de não chegar, de não conseguir me dar muito bem de início na hora de fazer amizade, por exemplo. Uma timidez surreal, que isso também tem a ver comigo, que eu sou assim, mas eu também acho que eu fui mexida por esse momento da minha vida, que eu não conseguia me encontrar como uma criança, sabe? Que tem aquele lugar certo, assim. Eu nunca tive problemas
com os meus irmãos, né? Mas, assim, eu sempre bem mais clara que eles, assim. Eu ainda tenho o deboche do olho claro. E aí eu fiquei a princípio, sem conseguir me organizar com relação a isso. E toda vez que eu dizia, eu sou negra, aí, não, você não é negra, não. Nada a ver. Olha aí a cor do seu olho, sabe? E aquilo me incomodando muito, muito, muito. Depois de anos, eu fui buscando tentando buscar a minha história, conversando com a minha mãe, com as minhas tias. Descobri algumas coisas. Descobri que a minha tia, Renilda Nascimento, ela era do movimento negro e, em um dado momento, ela estava muito ativa, né? E fez parte de um livro, uma coleção, que eu não tenho esse livro, mas o meu primo conseguiu uma cópia para mim da história que ela contou nesse livro. E aí foi quando eu descobri, por acaso, porque assim, já estava, né, nesse processo, cantando, em 2014 já estava cantando samba, já tinha entendido que o meu cabelo ele precisava ser o meu cabelo, já tinha entendido algumas coisas, mas era muito ainda na timidez, tipo, será que isso, sabe? É isso mesmo? E aí foi quando eu, conversando com a Ábia Martim, que é minha amiga de infância, dessa época, de criança, que era uma criança também incomum naquela rua, na Rua B, ela disse, Mel, eu tô montando o meu trabalho de doutorado e eu queria falar de você. Eu preciso que você me conte mais sobre a sua história. Ela disse, bicho, e agora? Tu já sabe da época, né, que a gente convive desde que nasceu, mas aí eu fui obrigada a buscar por esse motivo. E aí foi quando eu peguei esse material que o meu primo tinha, essa cópia, e descobri que a minha família paterna era de Messias, e uma das filhas do senhor do engenho se apaixonou por um escravo. E aí foi quando começou essa mistura louca, e eu sou esse olho claro nada mais é que essa mistura que deu dentro dessa família. E tem aquela história de que um nasce com olho claro, por uma geração, vai para outra geração. E assim está acontecendo, porque só tem, eu acho que mais uma prima minha, que é bem mais nova do que eu, que tem um olho claro, que tem essas características que eu nasci. Assim, eu quando era criança, eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer? Incentivada a desistir. A sensação que eu tinha era que eu estava o tempo todo sendo... Não falo da minha mãe, eu falo da vida, assim, na escola. Não vai dar certo, não. Tem uma prova do IFAL Satuba. Olha, é muito difícil e não dá para você ver em uma escola pública, infelizmente, você vai fazer, mas é só mais uma. Aí eu fui lá e passei. Aí eu estudei no IFAL Satuba. Olha, você não vai conseguir se manter nessa escola, é uma escola muito cara. A minha mãe moveu céus e terra e eu consegui me formar como técnica agrícola. Então, quando eu vou puxando, depois que eu me encontrei enquanto mulher, enquanto pessoa, assim, entendendo qual é a força que eu tenho dentro dessa construção, eu percebi que eu estava o tempo todo empurrada, assim, a desistir, porque é normal, você não vai prestar para nada. A real era que eu era muito incentivada a isso. E eu acho que, de repente, foi o que me deu força para passar por cima de certas coisas, né? Eu hoje, tem gente que eu, sinceramente, minha gente, eu não consigo lidar, pessoas dessa época, sabe? Porque todo mundo vê a Mel Nascimento cantora na TV e, assim, agora eu não estou nem rica, né? O povo acha que se eu aparecer na TV eu tenho dinheiro, mas enfim, vamos ver. Tem muito aí guardado. Vamos navegar. E eu não consigo lidar, eu não consigo ser hipócrita. Eu acho que é essa palavra, assim, vejo gente que passa por mim, tenta falar comigo e eu não consigo. Porque foram pessoas que me ignoraram a vida inteira, coisa que meu irmão não consegue fazer. Meu irmão é, tipo, assim, ele tem vibe de deputado. E todo mundo é puto comigo porque, você é artista e você não pode ser assim. Por que eu não posso ser assim? Por que eu não posso ignorar o jeito que me ignorou a vida inteira? Eu posso. Não sou obrigada a estar convivendo, gastando a minha energia, trocando energia com uma pessoa que me ignorou a vida inteira e não conseguia perceber que não é porque eu saí da escola pública que eu não tinha futuro, ou que, porque sua família nunca não vai ter condição de manter você numa escola boa, ou
você não vai entrar na universidade. Eu sempre escutei tudo isso. Eu acho que é o que me move muito hoje e me dá essa força para eu não sentir, por exemplo, minhas sobrinhas, né, que são negras, passar por algo que eu passei. Eu luto muito nesse sentido, de não deixar isso acontecer, ou com meninas próximas de mim. Eu venho tendo contato com meninas que são da minha época, que eu não conhecia, que passava exatamente o que eu passava. E eu consigo reconhecer agora algumas nesse lugar que eu agora pretendo trabalhar para que isso... Milagre eu não faço, sozinha eu não consigo, mas eu tento fazer a minha parte. Assim, eu sei que é muito pouco ainda, mas a gente pode mudar esse fluxo que a gente vê dentro das periferias. E eu acho que o meu trabalho ele toma esse caminho toda a vida, assim. E eu acho que agora é questão de honra, galera. Lamento, mas se tá ruim, pode piorar, viu, produtora? Só Bernardo. Queria só fazer uma contribuição na fala da Mel, que eu acho que tem uma questão da estética, que ela falou sobre cabelo e tal, e aí das nossas características e traços. Eu acho que quando a gente assume isso, né, quando a gente tem essa consciência e a gente valoriza, né, esses traços, essa beleza, essa estética, né, e aí falando de um trabalho, né, como se eu fosse de mulher, e você assumindo o seu cabelo, a sua estética, acho que nas cores, né, tudo isso vai falando, vai representando, e aí vai fortalecendo aquelas pessoas que nunca se viram representadas, que nunca ouviram a voz de uma mulher preta, né? Porque quantas mulheres brancas cantam samba e são valorizadas, e quando são as mulheres pretas com suas estéticas, enfim, não são, né? Então, acho que é muito importante essa questão da estética. Então, do nosso cabelo, eu estou aprendendo, eu estou descobrindo o meu cabelo agora, né? Porque eu venho de uma família onde as mulheres alisam o cabelo. A minha mãe, o cabelo alisado, alisou da minha irmã muito cedo, alisou da outra. Enfim, só nunca alisou o meu. Comigo era sempre o meu pai raspava a minha cabeça. Enfim, eu nunca conheci o meu cabelo. Então, né, agora eu estou conhecendo. E como, assim, é bom a gente começar a dar valor, né, aos nossos traços, às nossas características, porque o mundo não é esse padrão que vendem na TV, no comercial, né, nos filmes. Né? Na verdade, nós somos a maioria, e cada vez mais que a gente consegue colocar isso, seja na nossa arte, na nossa música, enfim, na nossa poesia, a gente começa a agregar mais pessoas e mais pessoas começam a se reconhecer, né? Eu acho isso fantástico, que é uma coisa muito forte assim no trabalho marcante. Principalmente quando começam mulheres do samba, ver mulheres no samba, mulheres pretas tocando, né? Tudo isso, assim. Vocês tiveram os 2 trabalhos aprovados pela Lei Aldir Blanc, né, que lançaram agora, mas você já tem também a Isis falou dos slams, dos encontros, a Mel também tem uma trajetória de muitos grupos, de como que vocês veem o cenário para uma mulher artista, em Maceió, Feministas, né? feministas, negras, Feministas. em Maceió, assim, como é que a gente está nessa conjuntura? Olha, eu cheguei a um momento que eu queria ser artista, que, como qualquer outra pessoa, assim, só artista. Só que não deu, né? A gente tá em Alagoas, bota o pé no chão, garota. Cria seus espaços, baby, porque senão ninguém vai te dar pronto. Principalmente, eu tive um bônus e um ônus quando eu me posicionei, né, musicalmente, né, politicamente. É que eu perdi alguns espaços no circuito, né? E encontrei um nicho, o meu lugar de fala, o meu lugar. Conviver com pessoas que têm as ideias parecidas com a minha está sendo muito mais fácil, sabe? Eu escutei, você perde a chance de ficar calada, eu cansei de escutar isso, que eu deixei de tocar em alguns bares porque eu não conseguia entender aquela política daquele lugar sendo interessante para mim enquanto cantora. Ah, não, você toca o dono do baile é quem manda. Não, ele não é quem manda. Eu não sou obrigada a passar certas coisas. Ouvir, será que você vai aguentar essas bandeiras todas que você levanta? Eu ouvi isso. Eu ouvi, você poderia ser mais flexível com relação a isso, que vai abrir muito mais lugares para você tocar.
disse, não, mas quem disse que eu quero? Eu estou exatamente fazendo o que eu quero, cantando o que eu quero, explorando todas as possibilidades dentro do que eu acredito. Eu não sou obrigada sabe, eu vou mais para cá que é para poder caber. Eu não consigo mais fazer isso. Não consigo Ô, mais. Mel, e Oi. isso é uma afronta, né, para o sistema da branquitude. Porque você é uma mulher preta, sambista, Já cantando. pensou? Já Isso é uma pensou? afronta. E canta, e canta a música autoral, o samba autoral, e fica se quiser, garoto, me chame para tocar no espaço se você quiser. O que eu tenho para dar é isso. E eu estou trabalhando muito em cima disso, e entendi que, já que eu me posiciono dessa forma, eu preciso criar os meus espaços para tocar. Um evento que seja, o Sururu da Nega aqui na periferia, ele vem disso, desse lugar. Eu disse, minha gente, eu não consigo mais entender que eu preciso todos os fins de semana ir para Amélia Rosa cantar. Ou a gente encontra um lugar aqui dentro do meu Eustáquio Gomes, cantando para a galera que me conhece ou não, ou que nunca ouviu ou não, a gente precisa entregar alguma coisa. E foi em cima disso que eu consegui entender que existiam possibilidades e me fez produtora cultural, que até então eu achava que não era. Não sou não, eu empurrava para lá. Mas eu fui obrigada a me colocar nesse lugar para poder colocar para fora o que eu tinha de ideia. Precisava me engajar, eu precisava entregar e eu precisava criar o meu espaço. Então, foi através desse ônus que eu ganhei lá atrás com relação a lugares, a circuito, né, como chamam aqui. Você é muito... Como é que chamam? Eu tenho uma palavrinha que falam comigo que eu não tô... Falam que a minha música é agressiva, falam que eu sou... Poxa, não estou conseguindo lembrar agora, eu acho que não é para eu falar mesmo, né? Bom, enfim, eu acredito muito que nessa construção eu consegui, principalmente na pandemia, parece brincadeira, mas na pandemia, esse levante da cultura, né, a gente conseguir se reconhecer, esse circuito feminino que a gente está conseguindo entender, essa questão da minha necessidade de buscar mais mulheres, né, para tocar junto, porque se eu não fizer isso, eu tenho a percepção de que se eu não botar a cara na rua e chamar uma musicista para tocar comigo, não vai ser um cara que vai dizer, vem tocar comigo, tu toca bem, vem para cá, não vai fazer isso. Então, se eu não acreditar nas mulheres, ninguém vai fazer. Mas você perde, tá, mas eu ganho, né? Vamos ver quais são as bandeiras que eu levanto que pesam tanto para quem está me vendo. Será que pesam mesmo? Ou será que isso é o que me liberta? Depende de quem vai e de quem vem, né? Assunto. É verdade. Não tem como fugir, né? Assim, quando você se reconhece o seu lugar, porque todas nós somos marcadas, né, pelas nossas origens, enfim, por tudo que a gente significa, não tem como escapar. Então, assim, antes do meu renascimento, né, no mundo, eu me sentia um pouco vazia quando eu estava fazendo teatro, porque eu não me reconhecia em certas coisas, porque nós, né, eu acho que talvez seja tão refletido já por isso, a gente tenha que fazer grandes clássicos do teatro lá, porque a gente tem que estar reproduzindo lá. E por que a gente não começa a criar e a falar sobre as nossas questões, ou vai atrás de textos e de dramaturgas e dramaturgos que tenham a ver com a nossa gente, com, enfim, as nossas questões. Então, a mesma coisa é na escrita, assim. Eu acho que esse livro também representa isso do ponto de vista... Cadê? Eu nunca li uma travesti. Cadê? Eu queria ler mais travesti para saber do que elas estão falando. Eu quero, sabe, outras narrativas, porque a gente vai para a literatura e para a poesia, é tudo aquele lirismo, aquela fantasia, aquele mundo cis heteronormativo, repetindo aqueles padrões, e a gente não se enxerga ali, nem na cor, nem na raça, no gênero, em nenhuma. Então, assim, eu acho que, como a Mel colocou, a gente está criando essas possibilidades, né? Está inventando. A Linda Quebrada fala muito, eu tive que inventar o que eu estou fazendo, eu tive que inventar o meu canto, porque não tinha, né? Então a gente está inventando, né, esses mundos para que hajam novos horizontes, para que a gente não fique reproduzindo, né, já que a gente foi obrigada a assimilar, né, essa cultura da branquitude, enfim, do sistema colonial, né, da indústria cultural que diz isso é bom, isso é ruim, né? Quando a Sal fala da periferia,
a periferia é que traz toda a riqueza e o caldo cultural desse país, né? O samba, o funk, a gastronomia, os terreiros que respeitam, né, as religiões de matriz afro-indígena, quer dizer, toda a riqueza está na periferia, né? Quando a gente vai ali para Ponta Verde, é só praia, não mais nada. Então, assim, sabe, quando a gente começa a dizer, não, eu sou da periferia, eu reconheço isso, eu gosto disso, eu curto isso, que a gente não tem mais vergonha do que a gente veste, do que a gente come, do que a gente produz, e a gente começa a valorizar essa gente, né? E tudo que é produzido ali, a gente se fortalece. E esse movimento artístico é isso, a gente está criando. Eu acho que o Ateliê Ambrosina, né, que está nessa trajetória, está aí, as meninas estão fazendo esse movimento para novas gerações, né, que vem de mulheres da periferia, que estão produzindo, e a tirar também essa dificuldade que, né, esses corpos não podem produzir. Né? Então, assim, a gente começa a produzir, a internet veio, as redes sociais, o celular, então, as pessoas, a narrativa única, né, dizendo, isso é bom, isso presta, isso é arte, não existe mais, porque as pessoas estão produzindo seus conteúdos, estão postando, estão trocando essas informações. Isso vai enriquecendo, né? E criando esse movimento aí cibernético, futurístico, esse caldeirão maravilhoso. Mas me deu um gancho por causa do seguinte, quando ela fala dessa questão de a gente estar criando, foi bem isso que aconteceu com as tamboricas, né, Bel? Então, fala nessa questão do a gente estar criando, porque existem vários eventos que são feitos para mulheres, mas que nós não somos protagonistas. Eita, que vai bombar! É por isso que eu faço inimizade. Eu vou tentar não fazer, tá? Olha, a gente tinha um evento aqui, um samba, que a ideia boa, a intenção maravilhosa, mas era um evento do 8 de março, onde as mulheres eram homenageadas. Chegava, olha só, a roda de samba toda masculina, aí as mulheres eram convidadas a cantar, cerca de 25 mulheres cantoras. A mulher chegava, cantava 3 músicas, saía da roda. A outra chegava, cantava 3 músicas, saía da roda. Aí eu comecei a observar, eu disse, eu quero ver que horas vai ser a homenagem, né? E a mulher, ela, em hora nenhuma, ela fica na roda, né? E ela tá cantando para elas, no final das contas. E aquilo foi me consumindo. E aí foi quando eu encontrei mais pessoas que estavam incomodadas com aquele rolê. E eu disse, minha gente, a gente está precisando fazer alguma coisa nesse sentido, buscar. Cadê as mulheres instrumentistas desse lugar? Alagoas tem, vamos procurar direito. E aí foi quando a gente foi buscando e calhou de ser numa época que o movimento feminino do samba nacional estava crescendo muito. E surgiu um evento do Rio, onde a ideia era fazer em um dia específico, na mesma hora, cantando o mesmo samba, na maioria dos possíveis, né, dos estados possíveis brasileiros, que terminou sendo um evento nacional, que no primeiro foram mais 3 países. E aí a gente conseguiu fazer uma busca meio estranha, garimpar essa Maceió para poder conseguir encontrar meninas que eu tive o prazer de encontrar, mas que eu toco, mas eu só toco em casa. Não tinha não tinha essa pegada de mundo, de vamos tocar fora, vamos tocar em algum lugar, vamos fazer alguma coisa, e a gente ainda ter que lidar com essa psicologia de fazer as meninas entenderem que não, é possível, vai dar tempo de ensaiar, vamos pegar as músicas. Foi bem árduo o início, por esse motivo. Não tinha cavaquinista, então a menina que era tecladista, Rafaela Quintino, disse, eu vou comprar um cavaquinho e vou estudar. Eu disse, você tem 3 meses. E ela foi atrás, conseguiu fazer o evento. E aí, depois desse evento, que foi um luxo, dia 24 de novembro de 2018, a gente ficou, a lacuna já tinha fechado. Então, ficamos com a necessidade de tocar mais, de fazer mais coisas, mais eventos. E, assim, a minha mente, ela se abre, né? Quando vê um negócio assim, ela se abre e bota para fora, quem estiver perto que se vire, né? E eu estava buscando caminhos eu disse, eu não consigo, por exemplo, lançar o Força de Mulher, que eu já estava em construção na época, não consigo entender um Força de Mulher sem uma mulher no
no trabalho, né? Então, a Rafaela, que já tinha ficado como cavaquinista no grupo, passou a ser minha tecladista no trabalho. Eu queria uma percussionista, mas pela correria ainda não aconteceu, porque, assim, no meu trabalho anterior, eu tive um problema que, para mim, foi grave, que o principal tambor do meu projeto, ele era agressor de mulher. Então, eu estava lidando com coisas assim, que como é que você perde um profissional e ficou tudo, não, minha gente, não é assim não, deixa o cara, não, velho, eu estou falando de força de mulher e o meu principal tambor ser um agressor, não faz nenhum sentido para mim. Então, e depois disso, pessoas que vieram defender ele, no final das contas, eu fiquei sem banda, porque eu troquei todo mundo que veio conversar comigo para dar uma chance a ele, eu tirei todo mundo e tive que começar do zero. E aí eu disse, não, eu preciso de uma mulher, pelo menos nas harmonias, para segurar essa onda comigo. E foi outro processo, né? Porque, no final das contas, eu, mais uma vez, sou encorajada a desistir. Não, pô, tem tanto tecladista aí que em 2 tempos pega isso aí e tu vai ficar quebrando cabeça. Pô, vou quebrar a cabeça, eu quero ela, acabou. E eu não estou perguntando se posso, estou dizendo que vai ser. E ainda tenho que lidar com essas coisas, em estúdio, em ensaio, em construção, em formação de banda. Assim, problemas existem com relação a uma produção só 100% feminina, claro. Qualquer projeto cultural. Então, por que não com elas, né? Eu tenho essa isso fica gritando na minha cabeça, assim. Tanto que tem uns amigos meus que tocam comigo que dizem, agora tu vai deixar a tua banda e vai tocar só com as meninas. Disse, não estou falando isso, não. Porque eu também não vou abrir mão de pessoas que eu sei que agregam ao meu trabalho pelo fato de serem homens. Eu não vou ficar fazendo esse tipo de divisão. Mas, na hora que eu disser vai ser elas, infelizmente não tem discussão, não tem acordo. É o que eu quiser. Que é como eu falei anteriormente, eu estou lutando muito para fazer o que eu quiser. Assim, só eu sei a força que eu tenho que dar todos os dias para conseguir isso. Então, a partir do momento que eu decidi ser com elas, vai ser com elas. Assim, o que eu sinto muito é que a gente ainda tem que lidar com essa parte do emocional de cada uma, porque eu ainda sinto aquela fraqueza que elas têm daquela vivência de estar o tempo todo por trás dos homens, porque os homens, eles são os melhores, eles que tocam muito, eles que ainda tem que ficar lidando com isso, falando para elas que essa psicologia, essa lance de convencê-las de que elas podem fazer. Na verdade, a estrutura do samba também é muito machista, né? Então, Exatamente. o patriarcado ainda comanda o jogo, e na arte é muito também, assim, é tudo muito bem estruturado de uma forma que as mulheres não consigam, não acreditem, que desistam, como você colocou aí muito bem, né? Que nós somos loucas, nós somos oscilantes, emocionais, impulsivas. Então, tem toda essa mitologia construída, né, em cima do feminino, né? E, assim, é muito bom você falar isso. Na produção, dizem que a gente é muito arrogante quando nós somos produtoras, né? Quando nós somos enfáticas, a gente está sendo, na verdade, arrogantes. Enquanto o homem manda e desmanda, nós temos que ser delicadas, falar suavemente, pedir por favor, né? Traga um martelo. E o palco desabando. O que foi o Festival de Mulheres, né, que vocês produziram esse ano, assim, se não a demonstração, assim, do protagonismo feminino, né, do conhecimento, da habilidade, da técnica, quer dizer, um show, né, de artistas e de produtoras, de pessoas comprometidas com o que fazem. Então, assim, se a gente não aposta mesmo umas nas outras, eles não vão apostar, os homens não vão abrir, não vão facilitar, não vão dar a mãozinha, não vão. Eles vão... Agora, quando o movimento vem com força, quando a gente chegar junto, a gente vai levantando uma outra, e aí tem que colocar, eu acho que as nossas divergências, né, porque somos mulheres, mas somos múltiplas e temos, né, diversas, enfim, trajetórias e cicatrizes, então eu acho que tem uma dimensão de colocar certas coisas, né, não, peraí, assim, pessoalmente eu posso não ter muita, mas assim, eu vou levantar a mão para ela, assim, porque, né, vou abrir espaço, sabe? Eu falo muito isso porque eu acho que entre mulheres é semeada essa sementinha da disputa, né, da competitividade, no meio das mulheres trans, enfim,
sempre eles vão para gerar divisão entre a gente. Então, se a gente consegue dizer, não é porque a outra faz assim, eu faço assado, a gente pode trocar e aprender, ou a gente pode levantar uma outra, eu estimulo o trabalho dela, ela estimula o meu. Eu acho que esse é o diferencial. Enquanto os homens se protegem, a gente realmente coloca em prática essa questão da sororidade, da empatia, sabe? Do fortalecimento, porque eu passei por alguns processos nessa trajetória de encontro com mulheres que eu acho que eu não faria, por exemplo, um ensaio fotográfico se não fosse com a Juliana Barreto, eu não faria esse livro com uma editora se não fosse pelo olhar que teve, sabe, muito respeitoso. Acho que a gente consegue. Eu não iria para um samba de mulher. Assim, eu fui várias vezes para o samba das mulheres, assim, é uma outra energia. A gente se sente bem, a gente se sente leve. Não há, por exemplo, você vai num samba onde os samba estão tocando, é tudo desrespeitoso, é aquela coisa, sabe? Não, no samba das mulheres, você é você e ninguém vai te abusar, ninguém vai, a gente se diverte, sabe? É um respeito. Acho que a gente está começando a mostrar a possibilidade de um novo mundo por essa ótica do que é construído, né, culturalmente como feminino, e que precisa, né, que o matriarcado venha, que o patriarcado venha, que a gente consiga quebrar essas estruturas de poder que engessam, né? Principalmente assim no meio da arte também. É Pois aula. Hoje isso, minha esse gente. podcast Nossa, é aula. senhora, É minha aula. gente. Mas Você eu vou falou puxar. tudo. Puxa, porque senão eu Vou vou puxar só o eu meu falo aqui. gatilho lá de trás, aquele gatilho lá de trás, que eu fiquei pensando aqui naquele momento que a gente começou a falar sobre esse lugar da descoberta, né? Esse lugar. Eu acho que a gente passa por vários lugares de descoberta na nossa vida inteira, né? Então, sei lá, hoje eu sou assim, amanhã me descubro sei lá, uma pintora, eu vou pintar. Então, assim, a gente está se descobrindo o tempo inteiro, quando a gente cria oportunidades, né, de conseguir acessar esses descobrimentos, a gente pode ser múltiplas em vários momentos da vida. Só que é muito louco esse lugar da negritude, porque ele não é uma coisa que eu descubro, porque está ali em mim desde que eu nasci. Então, assim, e está em mim através dos olhos dos outros desde que eu nasci. É o nosso olhar que é difícil de enxergar. Esse lugar de descoberta que Isis comenta, que enfim, né, eu acho que passou por todas nós aqui, né? Esse olhar é um olhar difícil, porque é quase que um olhar além de descoberta, é além disso. Eu não sei nem dizer a palavra do que é, porque é de autoconhecimento mesmo. Né? Mas eu acho que chega num lugar de violência, de arrancar de você o seu direito de sabe, se reconhecer, se pertencer. Arrasou, Isis. É esse lugar que eu queria chegar, assim. É dor, não é prazer. O prazer vem depois. Mas e quando você é questionada pelo oportunismo? Desse lugar que você sempre foi vai obrigada ser. a negar, né? Sempre vai ser dor. Porque há uma parcela desse lugar que aí sim é um detalhe também que a gente precisa, né? Que a gente também precisa falar, que o Brasil tem um preconceito racial mais agressivo a partir do tom da pele. Sim. Então, uma pessoa retinta, uma mulher retinta, uma mulher trans retinta, sim, vai sofrer muito, muito mais. Então, assim, é entender que é um processo de violência e é violento dos dois lados. Assim, é violento negar-se ser e é violento e luta constante afirmar-se ser, porque você está sempre sendo colocado em xeque. Mel, mas e aí, é mesmo negra, Mel? Mel, mas e aí, tem 2 pessoas brancas na tua banda, Mel? E aí, que negritude é essa? Quem é que tu tá puxando? É uma mulher branca, é uma mulher, mas é uma mulher branca, Mel, peraí. Então, assim, é o tempo inteiro, assim... É uma fiscalização, né? A fiscalização... tem a fiscalização, e é um lugar de um adoecimento mesmo, assim,
que a gente viu surgir também os booms aí através do Big Brother, desse lugar da militância fiscalizadora, né, desse lugar único, é uma negritude única, é um lugar único de fala, é um lugar único. Então, assim, é te tirar de uma caixinha e te enfiar dentro de um sei lá o quê, de um lugar que nem é caixa. Então, assim, nem te cabe. Então, assim, enfim, eu queria assim, demarcar esse lugar de virada, de autoconhecimento, de descoberta, de conseguir se afirmar sem ter medo do que o outro vai falar, porque, enfim, a gente, principalmente essa negritude, que é um ponto que depois eu queria entender um pouco mais disso, que é uma coisa que eu descobri hoje que eu não sabia, esse lugar indígena dessa história. Indígena. A nossa negritude aqui, né, nas nossas regiões aqui, ela é uma negritude que parte do estupro das nossas índias, não tem como, é isso, foi isso. Então, assim, a minha avó foi assim, a minha bisavó, a minha tatara, enfim, maquiadas talvez até por esse romântico que Mel traz da paixão da figura lá da avó, da bisavó dela. Então, assim, é maquiada. O meu avô maquiou assim muito bem também com a minha avó. Ele roubou a minha avó com 13 anos da aldeia, porque ela queria fugir, era o amor dela, ele tinha quase 30. Então tem umas histórias assim que você fala, pô, que romântico, mas o romântico caralho. Mas isso marca meu corpo, o olho do meu avô tá aqui, a testa da minha avó tá aqui, a boca, o nariz do meu avô. Então, assim, tá aqui. Essa violência, quando eu olho no espelho, ela tá aqui. E ela já está na minha filha. Se eu tiver neto um dia, vai estar para o meu neto. Então, é entender que não é só um lugar de prazer e de... como que é? Usurpação, não. Como é que é, a Mel, que tu falou agora? De se favorecer desse espaço. Oportunismo. De se oportunizar, sim. Quero, a partir de agora, a partir de tantas dores que eu carreguei, sim, conseguir ter prazer com isso, sim, porque o que a gente vive hoje é uma colheita de muita mulher que morreu antes da gente. Então, eu quero colher, sim, para ter semente do que eu colho, para poder plantar. Porque se eu não comer, não vai ter semente. Se ninguém comer desse fruto, não vai ter semente. Então, quero sim. Semente, eu gosto disso. Eu preciso falar sobre isso. Semente, é o nome da música. Gente, e é uma dor, assim, eu entrei no movimento negro com 14 anos de idade. Não quer dizer que eu me descobri negra com 14 anos, né? Não é dizer que eu me reconheci, porque tem muito disso também, né? A gente não vê os outros, porque a gente não tem referência, né? A gente não tem referência, né? A gente não tem referência na mídia, a gente não tem referência muitas vezes em casa. Meu pai era negro, mas minha mãe dizia que não, né? Então, a gente não tem essas referências. E quando você descobre, né, que você é negra, essa questão da dor que é violenta que a Tice fala, que é a pura verdade, você começa a perceber todo o racismo que você sofreu desde criança. A ficha cai. A ficha Nossa, cai. e é dolorida. A dor vem da tomada de consciência, assim, de você conseguir enxergar e o caramba, isso não era piada. Caramba, isso não era uma brincadeira comigo. Caramba, porque eu não tinha amiguinhas na escola, porque eu nunca namorava. Porque... Ai, gente, eu posso... Todo podcast eu lavo roupa. As meninas estão chegando agora, não sabem disso, todo podcast. Gente, eu tenho a maior revolta da escola. Eu nunca fui a rainha do milho. Eu chorava horrores, porque eu nunca... Olha, uma pessoa... Ao contrário da Mel, que é uma mulher tímida, e a sorte dela que me ter como produtora. Parecida, né? Porque aí tu faz a parte do frufru. Simpática do negócio, do rolê. Eu vendia todas as minhas rifas e nunca fui a rainha do milho, né? Então, assim, eu tive a Thaís para suprir essa minha fase de revolta. Pegar só o gancho aqui que a Tice falou, que eu acho que tem uma questão que quando a gente... Essa coisa da memória, né? Da memória que perpassa, que atravessa, que chega na gente. Você está falando da questão, né, do físico, dos traços que não tem como negar. Mas, assim, eu acho que tem
essa memória que vem, e aí se a gente não consegue, né, se conectar com isso, se a gente nega, a gente tem esse resultado, que é várias pessoas que são mais escuras na pele, que são da periferia, que são pobres, que são rejeitadas e violentadas muito mais gravemente. Porque quando você tem consciência, você começa a saber se defender, você começa a saber se colocar, se posicionar. Mas quando você não tem, você se torna refém do sistema. Então, são pessoas que estão reproduzindo violência, seja através da sua religião cristã evangélica, seja através, né, do seu emprego, venerando o seu patrão. Enfim, são pessoas que não despertaram, né? Porque, por exemplo, eu moro num financiamento de Minha Casa Minha Vida, né? Meu pai e minha mãe não têm casa, eles nunca tiveram e nunca conseguiram financiar. Eu sou a primeira que financiei uma casa, né? Uma travesti conseguiu financiar uma casa e tal, na periferia. Mas tem outras pessoas que não têm essa consciência, que acham que elas conseguiram porque trabalharam, porque Deus deu, reproduzindo violências que foram assimiladas e porque elas ainda não pararam para reconhecer a história. Quando você fala, se você não sabe da história que aconteceu antes, você não vai saber por que você está aqui. Sabe quantas mulheres morreram, foram estupradas, quantas não tiveram, né, tiveram seus filhos arrancados, quantas, enfim, e também das histórias de resistência, né, dos indígenas e dos povos africanos que foram escravizados, porque não foi só derrota, né? Na verdade, quem conta essa história da derrota é a branquitude, para a gente assimilar, aprender e ficar por isso mesmo. Mas nós estamos cobrando o troco, nós estamos cobrando sim, nós queremos vingança sim, reparação sim, porque não tem mais para onde ir. Não é só queimar estátua, a gente quer derrubar essa estrutura, né? Que diz que a cor da pele, né, é a regra para você ser bem-sucedido e aceito nas esferas privilegiadas, e eles têm medo de perder privilégio. Então, acho que a grande questão é essa, eles estão com medo. Quanto mais gente consciente tiver da sua negritude, enfim, da sua sexualidade, da sua história, né, ancestral, a gente vai cobrar. É por isso que o projeto educacional funciona muito bem, porque eu me sentia violentada. Eu era uma criança, eu olhava para aqueles livros e tinha lá o branco contando a história. Aí eu via um indígena e via um e ficava, mas eu pareço mais com esse. Mas tinha uma história maior sendo contada, e quando a gente questionava, a gente recebia castigo, a gente mandava calar a boca. Na minha época foi assim, né? Eu cresci nesse confronto, eu dizia, não, mas eu me disse, não, ainda não é assim, não. Não, não é assim por aí, não, porque eu vivo em outra realidade, quando você tem contato com um terreiro, por exemplo, desde criança. Então, você vai ver uma outra realidade e vai dizer, peraí, isso que estão me contando não é desse jeito, não, sabe? Então, enquanto a gente não aprender a questionar e a cobrar essa dívida, porque a gente tem que cobrar, né? O Brasil não vai ser um país menos racista ou menos injusto. Vamos de cochicho? Eu tenho uma proposta, ver se vocês topam. Que o cochicho de hoje seja especial. Que a Mel escolha uma música e que a Isa escolha uma poesia para direto no pé de ouvido de todo mundo que vai estar ouvindo esse episódio com a gente. Mel, manda a sua voz, direto no pé do ouvido. Vai ser. Eu gravei uma música, né, nesse Força de Mulher, que se chama Por Trás das Pálpebras, e é uma música que assim, ela tá com um arranjo muito para frentex, né, por causa da pegada do CD. Mas assim, a poesia dessa música, a poesia de Mai Honorato, ela é cantada de uma forma mais leve, ela tá tão deliciosa que eu estou insistindo em cantá-la sempre que eu tenho a oportunidade, a capela, né? Então vamos aproveitar, já que o cochicho vai ser assim, vamos nessa. Não queira me ensinar moderação, sem ação da canção não chego perto, do amor não me fale do que é certo, eu ando melhor com meus errados, me fale com zelo do passado, me ame sem medo com seus dedos, me conte sem erro dos seus medos, que entrego num copo a minha história, posso muito bem trocar a glória por ouvir o canto do arvoredo. Eu quero achar no escuro, por trás das pálpebras, tudo. Quero trocar meu escudo no meu sonho favorito. Eu quero achar no silêncio a mesma força do grito. Se quiser me ajudar no caminho, dê um velho sorriso de manhã. Me fale da morte, nossa irmã, que come da infelicidade. Me leve no centro da cidade, me mostre um artigo feito à mão. Me lembre de dividir o pão
e ver no contrário disso um roubo. Me ajude a não ser o meu lobo e a serenar num furacão. Eu quero achar no escuro, por trás das pálpebras, tudo. Quero trocar meu escudo no meu sonho favorito. Eu quero achar no silêncio a mesma força do grito. Maia Norato. Ai, meu Deus do céu! Caraca! A Maia é outro amor da minha vida. Paixão, paixão, paixão. Incrível, incrível, incrível. Que letra, hein? Que letra. Ela é foda demais, é muito É a incrível. bicharrada. E essa letra chega arrepiou. Aproveitando a deixa, então, para todas que estão nos ouvindo e que são como nós, todas, imprópria. Piranha! Eles gritaram, jurando que era xingamento. Ela deita, pisa, ajoelha, pula, arranha, morde, chupa, engole, cospe. Tudo intensamente. Beija, dança, sussurra. Não acumula pedras nem pensamentos alheios. Ela goza toda noite em ritmo alucinante, sugando sangue e lágrima. Seu desejo é indomesticável. Ai, o meu predileto. Pois é. Fui eu que escolhi. Coração, viu? Mentalmente eu escolhi, fiquei mandando energia. Vai ser, vai ser. Vai ser esse, vai ser esse. Inclusive, eu já li ele aqui no podcast. Já tomei essa poesia aqui nesse podcast, alguns episódios atrás. E como eles têm medo, né? Coincidentemente, eu acho que a letra que Mel cantou e esse poema, como essa estrutura tem medo, né? De mulheres que se consideram para além desses rótulos, dessas caixinhas, de mulheres que estão rompendo com tudo isso, como esse sistema tem medo da mulher que descobre o seu potencial, né? E que se vê completa, né? Porque a gente é colocado nesse lugar do precisa encontrar alguém aí que encaixe essa peça que estava faltando. Ou ainda, depois que ainda arruma o marido da mulher perfeito, né? Assim, o homem perfeito, ainda tem os filhos. Se não tiver filho, não está completo ainda. Então tem toda uma matemáticazinha aí da busca eterna de algo que não precisamos. Essa semana eu li, né? Um dia que as mulheres acordarem todas se amando, acaba o capitalismo. Conversa fora. Cada pessoa conta uma situação, dá um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente que ache péssimo, que não concorde, que precisa ser denunciado ou problematizado. Uma conversa fora. Gente, conversa fora que está me consumindo, assim, é a FEMAC. FEMAC, né? Fundação Municipal de Ação Cultural. Nada de ação, né? Tentando desmobilizar a comunidade artística através da falta de conselho, né? Do conselho de um comitê, uma turma que consiga organizar toda essa demanda de 2021, que, assim, a pandemia está longe de acabar, a gente está em processo, estamos em emergência, e a FEMAC insiste em não dialogar, insiste em ignorar toda a necessidade cultural que a gente está passando aqui. E quando coloca uma eleição para não acontecer por inúmeros motivos, ela está desmobilizando, ela está fazendo o quê? O quê? Fala aí, Tício. Eu acho que a gente podia fixar algumas conversas fora, assim, essas aqui, ainda não foram, quase que um mural mesmo, essas ainda continuam sendo conversas fora. E essa, com certeza, é uma desde o início, desde o início dessa gestão que a gente espera, a gente aguarda esse diálogo, e eu falo enquanto ex-conselheira, né, que a gente colocou à disposição de participar desse processo, construímos as ideias, a proposta, os mecanismos todos de que esse processo poderia acontecer virtualmente, e, enfim, como eles se apegaram ao presencial. Eu acho que praticamente na semana da eleição houve um surto de Covid dentro da FEMAC, e por isso que eles precisaram parar as atividades. Inclusive, ainda hoje temos o João, né, que é um funcionário da fundação, internado com Covid, foi extubado, que bom,
né? Aguardamos você aqui no lado de fora, João. Queremos muito você de volta. Segura forte aí. Mas, enfim, não é à toa que esse tipo de coisa acontece, então... Deixa eu só dar um complemento aqui, porque isso também me chocou, porque no dia que foi anunciado que a FENAMAC estava fechada pelo surto de Covid lá dentro, no dia seguinte, a querida presidenta da FEMAC estava num evento com o prefeito inaugurando uma escola. Ela cheia devia de ter gente em falado, volta, cara, com uma máscarazinha máscara de pano, de fuxico, de renda, furadinha, assim, toda vazadinha. Ela deveria estar isolada, essa senhora, na casa dela. Mas não, ela estava do lado do prefeito num evento público. No dia seguinte do anúncio de que a FEMAC estava fechada por um surto de Covid. A responsabilidade é conversa fora demais. Desculpa aí me meter pandemia tudo, mas não a existe, gente já meu falou bem. disso, Isso é mas coisa esse da nossa fato cabeça. fica na minha cabeça. Primeiramente, fora bolsolista, mas assim, nessa conjuntura, o que a gente não aguenta mais, nós que somos mulheres trans e travestis, é essa onda de violência que tem se alastrado pelo Brasil, né? Toda semana, travestis queimadas vivas, travestis assassinadas. Então, assim, já passou da hora da gente falar, né, dessa violência muito estruturada, muito calculada, sabe? São ações muito bem planejadas, né? Teve um assassinato recentemente que o cara matou a travestis. Não, porque ela não queria, ela era um homem, sabe essas coisas assim, de reforçar o preconceito. Essa semana faleceu uma travesti, a família quer enterrar como homem, quer dizer, já passou da hora, a gente já está cansada, né? A gente já é marginalizada, estigmatizada, discriminada o tempo todo. Então, assim, que essas violências, né, não sejam naturalizadas, né, que não sejam assimiladas. As pessoas se importando com a estátua queimada e não com a mulher que morreu queimada, né? Então, assim, eu estou muito entalada dessas coisas, porque é toda semana, assim, e não causa comoção, né? E quando causa, é aquela coisa também muito pontual das pessoas, só a pornografia da violência contra esses corpos, né? Então, né? Que é outra coisa também, e já puxando assim, sabe? Porque a gente também não vamos puxar e levantar e anunciar dessas outras meninas que estão produzindo. Tem muitas meninas produzindo coisas, fazendo coisas, sabe? Vamos nos relacionar com essa produção também, para que essas vidas não corram risco de se tornarem precarizadas, sabe? Então, assim, é isso, assim, essa contradição, que a violência gera essa pornografia, né, com os nossos corpos, e que o desprezo também por isso, desprezo por nossas vidas. Então, assim, é muito cansativo isso, assim, sabe? É isso. Fiquei refletindo aqui, né? E infelizmente eu vou ter que falar da FEMAC. Ai, inimizade parte 2, porque, né? Ai, gente, vai ter um evento. Balcão tá fechado para você, hein, Sal? Balcão vai ser fechado para você. Eu acho que já Abaixo foi, o balcão do amiga. seu lado. Eu acho que já foi, né? Porque vai ter um evento em homenagem à Nanã e ao 25 de julho, né? Que é o motivo desse podcast, que é o Dia Internacional da Mulher Negra e Caribenha, né? E da Teresa de Benguela, o Dia Nacional de Teresa de Benguela, que, para quem não sabe, é uma quilombola. E aí, esse evento vai ser feito pela FEMAC em área aberta para 100 pessoas e o movimento negro foi convidado, algumas pessoas pontuais do movimento negro foram convidadas a participarem desse evento como atração, sem ganhar cachê. Né? Então, o balcão ainda é pior, né, para o movimento negro, porque os outros balcões, né, os outros eventos, as pessoas ainda ganharam, mas o movimento negro não, vai de graça, né, sem ganhar cachê. E aí sai a programação e o quanto me espanta que não tem nenhuma mulher no palco, né? 2 palestrantes homens, aí inicialmente Como assim? um evento para as mulheres e não vai ter mulher no palco.
Que surpresa! Uau! E aí eu refleti, gente, eu fiz uma reflexão, não, essa é a minha conversa fora com a FEMAC mesmo, né? E a minha reflexão, a gente teve uma companheira do CEDIM, né, do Conselho Estadual da Mulher, que foi excluído os comentários dela do post da FEMAC, né, que é a Amanda Balbino, vice-presidenta, né, do conselho. E aí eu fiz uma conclusão, porque eu analiso, né? Eu sou uma pesquisadora e as pesquisadoras analisam. E na minha análise, as mulheres que foram convidadas, elas não aceitaram o convite. Eu Porque também não acho recebe cachê, gente. Então, tá lá acho os isso. grupos liderados por homens. Eu queria falar hoje um pouco dentro do Conversa Fora sobre esse lugar sistemático de um apagamento da nossa história. Então, assim, essa sistematização que eu não enxergo de forma pontual, ou um acaso, ou um acidente, mas esse apagamento Constante, eterno, né? constante da nossa história, das nossas histórias, inclusive de todas as histórias. Então, a meu Conversa Fora, muito hoje, é até doloroso, é o lugar do ver, do abrir o computador agora há pouco e ver a Cinemateca pegando fogo. É um absurdo. Então, assim, e surreal. o ter isso de uma forma colocada de uma forma por algumas pessoas, mas era só papel. Mas era um monte de filme velho, mas era só. E eu vi esses pequenos comentários em algumas páginas direitistas. Não, mas vocês veneram muito papel velho. Pois é, a carta de Pero Vaz de Caminha descobrindo o Brasil está guardada ainda em Portugal. O que é papel velho? Então, assim, eu fico triste de ver o quanto nos tornam efêmeros, assim, o quanto eles fazem e trabalham o tempo todo para que tudo que a gente constrói de luta, de resistência, de história, seja apagado sempre, que a gente nunca consiga garantir que uma geração 100 anos depois da minha acesse a isso que a gente está debatendo aqui, a esse lugar de construção, a esse lugar de passo sendo dado na história. Então, hoje, não, assim, minha conversa foríssima vai para esse apagamento histórico que hoje está representado na Cinemateca Pegando Fogo. É esse desgoverno, é um crime. Isso não foi surpresa. Os servidores e funcionários da Cinemateca há muito tempo estão aí pedindo ajuda, pedindo sem presidência lá há muito tempo. E o CNPq, todo mundo sabe, quem tem alguma ligação com a universidade, com pesquisa, sabe o quanto está sofrendo também com falta de recurso, como está sendo boicotado por esse desgoverno criminoso, genocida. Então, isso é muito representativo, assim. É um apagamento mesmo, é tudo em chamas, coisas materiais, corpos, nossa memória, nossa história. Conversa dentro. Cada um fala alguma situação, um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente, que mereça ser celebrado. Uma conversa dentro. Eba! Eu quero falar dessas mulheres lindas que estão atuando nas Olimpíadas, estão botando para arrombar, eu acho que é a palavra. Elas estão incríveis, se vocês observarem as posições, esse levante feminino, ele é real, e a Olimpíada é mais um reflexo disso. Essa sororidade que a gente encontrou na melhor do mundo, né, dos Estados Unidos, torcendo pela brasileira, isso é incrível, a gente está vivendo isso, e eu acho que tem a ver também nesse fuxico que a gente tem que chegar e dizer, olha, tu que está aí, sozinha, se reconhece nas outras mulheres,
agarra a mão de um aí, que alguém vai te puxar, vai ter uma hora. Então, acredito muito mais no que você é capaz de fazer. É por aí, viu? Eu estou nesse clima hoje. Pois deixa eu pegar embalo, né? Porque é justamente sobre isso, mas enfim, eu tô nessa virote assim, para dormir 2 horas da manhã para ver o jogo de vôlei que é da madrugada, e já acorda às 7 horas da manhã para ver a ginástica. Aí porque eu gosto, assim, eu curto esse, eu acho o lugar das Olimpíadas assim, um lugar muito incrível, assim, é muito sonho junto, concentrado. É muita história, é muita vida ali por trás de cada figura que está ali naquele. Eu choro muito. Eu também, Beth. Eu estou assim, tipo. E hoje eu não consegui não me derramar em lágrimas com o depoimento da Daiane. Eu sei que a prata foi da princesa que ganha aquela coisa incrível, aquele fenômeno que eu hoje não consegui não acompanhar os prantos de Daiane, assim, ao ver os olhos dela, assim, quase que como, sei lá, a possibilidade de extensão eu senti assim, a extensão do meu corpo, assim, a extensão do que eu sou, assim, além o ver tudo ali novamente, sabe? Eu fiquei muito, muito emocionada com o depoimento dela. Depois, ao ver o vídeo do como ela estava assistindo ali, que ela começa a gritar desesperadamente, depois ela simplesmente para, olha e entra em prantos, assim, nossa, emocionante. Então, não é só sobre as Olimpíadas, não é só sobre a Daiane, mas sobre a possibilidade de ser referência vendo que portas você abriu, assim, vendo as pessoas adentrando essas portas que foram abertas por todo aquele sofrimento, tudo aquilo que você passou para poder abrir, e aí em volta ao lugar da semente, né? Você vê a semente que você plantou brotar. Nossa Senhora! Enfim, hoje... Foi demais mesmo, porque foi o que a Mel falou, e a fala, os discursos são muito fortes. A entrevista que a Rebeca deu, falando da saúde mental, do respeito à Simone, que ela fez a melhor atitude que ela podia ter ensinado ao mundo a fazer aquilo, e se cuidar. E ela sabendo que aquela mulher é a maior do mundo hoje em dia na ginástica, mas como que foi importante ela deu esse passo. E aí emendou com a Daiane, o discurso dela. E não sei se você viu depois ela foi para o encontro com a Fátima, a Daiane depois ainda foi para o encontro, porque ela falou do racismo muito forte no discurso dela na hora do choro. Aí puxaram ela para o encontro. Puxaram ela para o encontro, porque a mãe da Rebeca estava lá, e ele ainda solta em rede nacional falando mãe solo. Mãe solo, que o pai dela, mesmo vivo, não está presente na vida dela. Esse meme do momento, ela entregou tudo hoje, rede nacional, assim, colocando um termo que é novo. Inclusive, tema no nosso episódio anterior, você assiste. Foi incrível. Eu vou pegar o gancho da Ticiane, né, do abrir caminhos, de ser pioneira. Então, já que o nosso episódio é sobre a mulher negra, né, as 4 mulheres negras que foram pioneiras na arte delas, né, Ruth de Souza, né, a primeira mulher negra a se apresentar no Teatro Municipal e ter um prêmio internacional, né, com Sim a Moça. Daiane dos Santos, né? A gente esqueceu que ela foi a primeira ginástica artística, né? A primeira mulher e que trouxe ouro para o Brasil. Dona Ivone Lara, né, Mel? Do samba. Ela é conhecida como dama do samba e foi a primeira mulher a assinar um samba enredo, né? Na aula de compositores de uma escola de samba. E Carolina Maria de Jesus, claro, né, que a gente tinha que falar de uma mulher negra, escritora, né, e onde um diário, né, de uma favelada. Então, assim, 4 mulheres negras pioneiras.
Acho que a minha conversa dentro é essa questão de deixar o legado, né, para as próximas. Então, aproveitando o gancho, a minha conversa dentro vai ser para enaltecer, né, as referências das mulheres trans e travestis que, nessa última eleição, teve uma ascensão, né, nas câmaras municipais. Então, a gente tem grandes nomes, assim, a maioria delas são pretas, como a Erika Hilton, a Erika Malunguinho, a Robiance Lima, que estão ocupando os espaços de representação, onde a gente precisa ter voz nesses espaços, ainda que nós soframos mais violências neles, porque muitas têm sido impedidas de continuarem o mandato, sofrem perseguições, mas nós vamos romper, né, essa estrutura violenta e nós vamos chegar nesse lugar. Eu acho que também celebrar, né, as artistas que estão, né, nas telinhas, como a Lineker, como a primeira mulher trans, né, em Manhãs de Setembro. Assim, é uma série que toda pessoa deveria assistir, toda mulher, toda travesti, enfim, todo aquele que se identifica, né, como diferente, dissidente, né, do padrão cis-heteronormativo. Manhãs de Setembro é linda, é delicada, né? A Linda Quebrada, que está lançando aí seu Trava-Línguas. Então, celebrar essas mulheres travestis, né, que estão criando também conteúdo na internet, muitas, assim, é muito bom ver esse fenômeno, porque a gente também se reconhece, a gente aprende a dialogar, a gente troca as nossas vivências, e eu acho que a gente traz um outro olhar, né, para as transvestilidades, que é de pessoas que produzem, que criam, que vivem, que consomem, né, que precisam ser incluídas na sociedade porque são cidadãs como todas as outras, né? Pagam impostos. Então, assim, a gente tira esse estigma só de ainda que mais de 80% das mulheres trans e travestis que são pretas estão em situação de vulnerabilidade, de marginalidade, empurradas para a prostituição, mas existe também outras produzindo, inclusive na academia temos professoras trans, nas academias pelo Brasil afora. Infelizmente, recentemente faleceu a Fran Demétrio, que era do Recôncavo Baiano, da faculdade lá, mas uma grande professora. Existem outras mulheres também, ainda que poucas. Mas é isso, nós estamos rompendo esse destino que nos marca, dizer, o seu corpo não é aceito porque você não é de verdade, né? Porque ainda se performa, se valida essa questão do gênero binário, né? Esse cissexismo, que homem e mulher devem corresponder à genitália, enfim. Mas nós estamos rompendo esses padrões, estamos chegando e isso incomoda, né? E vamos incomodar muito mais, porque é para isso que estamos aqui. E aí, meninas? Querem falar mais alguma coisa? Divulgar os trabalhos? Mandem ver. Bom, quem não me segue, chega lá no Instagram, Mel Nascimento Mel. No YouTube tem alguns vídeos bem legais, que também são faixa bônus do Força de Mulher. Plataformas digitais. Quem quiser adquirir o Pencard com CD, DVD e fotos maravilhosas, é só ligar para 9614-1658, falar com a minha produtora maravilhosa, Sal Bernardo. Pode ligar a cobrar, viu, que ela atende. Agradecer a essas mulheres incríveis a participar desse momento, né? Enfim, que nós estamos falando, nos expressando. E quem ainda não me conhece, eu sou Isis Florescer. Segunda Pele já está disponível. Vai lá no Instagram ou no Instagram da Bruca Teixeira, Sapatilhas de Arame. Eu tive a felicidade de ser o primeiro livro publicado. Eu estou aqui ainda digerindo essa informação que eu não tinha visto, né? Então, o primeiro livro de uma travesti publicado em Alagoas, primeiro livro das Sapatilhas de Arame. E é isso, muito feliz desses encontros e que hajam mais encontros para além, né, dessas esferas virtuais. Além do livro, a pessoa vai ter acesso a quê? Que maravilha, é verdade. Assim, a Sapatilhas de Arame, ela trabalha, né, com vários vieses e assim, o livro acompanha um audiobook, né, todo caprichado, com a parceria maravilhosa da Miran Abes, que é musicista, e da Manu Preta, que é percussionista. Então, assim, tá um capricho. Você lê o livro, tem uma experiência estética visual maravilhosa, está todo mundo assim super feliz, né, vendo o livro e tal. Tem os poemas e tem o audiobook lá que eu também interpretei, então. Eu quero agradecer muito por poder finalizar essa temporada com esse episódio. Eu acho que a gente veio numa temporada meio
que uma tentativa assim de reencontro. Que bom que a gente se reencontrou. Eu quero finalizar também agradecendo a Beth pela insistência desse espaço, de mantê-lo de pé, de nos puxarem. Como foi gostoso passar por tudo isso, todas essas conversas com vocês, assim, foi incrível, Sal, Beth, agradecida demais, demais, demais. E antes de finalizar, eu gostaria de dizer para você que está aí em casa que a gente já está chegando no finalzinho do episódio de hoje, mas eu quero relembrar que estamos aguardando a sua participação. Essa é a última chance. No nosso próximo e último episódio dessa temporada, faremos um especial sobre histórias de família durante a pandemia. E daí, a gente quer te ouvir. Manda o seu relato. Pode ser pelo atelieambrosina@gmail.com, pode ser na nossa página do Facebook, Ateliê Ambrosina, pode ser pelo Instagram, @atelieambrosina, ou até nos comentários desse vídeo no YouTube. Fala, que a gente quer te ouvir. Como que está sendo passar por tudo isso por aí? Hein? Bora conversar?